Tal como temos vindo a observar nas restantes unidades, um dos objetivos do projeto Life My Building is Green é sensibilizar para a forma como os edifícios e as escolas podem ser adaptados às alterações climáticas, utilizando soluções baseadas na natureza. A Deputação de Badajoz, através da área de Desenvolvimento Rural e Sustentabilidade, e no âmbito das ações do projeto, após um processo de seleção, escolheu a Escola Gabriela Mistral, em Solana de los Barros, como edifício piloto, no qual a instituição provincial levou a cabo a implementação de protótipos e soluções para se adaptar às consequências das alterações climáticas e, mais concretamente, às que decorrem das ondas de calor que afetam os utilizadores mais vulneráveis dos edifícios. Todos os dias surgem notícias em que o aumento das temperaturas é o protagonista e em que se debatem continuamente os recordes de temperaturas máximas na província de Badajoz. Esta situação provoca as já comuns ondas de calor, o que significa que, como medida preventiva e como única solução, muitas escolas têm de reduzir os seus horários para combater o problema. Provocam também outras consequências extremas, como inundações em períodos de chuva ou secas em períodos de verão. Estes problemas não são locais à nossa área geográfica, mas sim um verdadeiro problema climático que afeta toda a Europa. Mas o que podemos fazer em relação às alterações climáticas? Por um lado, temos de atenuar os seus efeitos e, por outro, temos de nos adaptar às alterações reais que já existem. Como podemos mitigar os seus efeitos? Reduzindo as emissões de gases com efeito de estufa através da redução do consumo de energia. A construção no hemisfério norte é um dos domínios em que podemos obter o máximo com o mínimo de investimento. Embora continuemos a trabalhar na mitigação, temos de nos adaptar à realidade das alterações climáticas e não o podemos fazer através da instalação de arrefecimento artificial que aumenta as emissões de gases com efeito de estufa, mas sim através de medidas passivas como o sombreamento ou ventilação, medidas tradicionais da arquitetura bioclimática e, neste caso, através da utilização de soluções baseadas na natureza com a presença da biodiversidade. No caso das consequências das inundações, são recomendados sistemas de drenagem sustentáveis, a reflorestação e a criação de infraestruturas de proteção. No caso específico da Escola Gabriela Mistral, em Solana de los Barros, encontramos um edifício escolhido pela sua configuração arquitetónica ideal para testar e experimentar a implementação de soluções baseadas na natureza. Dispomos de um edifício central, o mais antigo dos edifícios existentes, com cobertura de 4 águas e um novo módulo anexo construído em 2006, com coberturas planas a diferentes níveis ideais para a incorporação de NBS. Esta fachada tem uma orientação este-sudeste, pelo que recebe muita luz solar ao longo do dia escolar. Aqui vemos como os dois edifícios estão ligados, um corredor envidraçado sem qualquer tipo de proteção solar, que a escola apelidou de o corredor do inferno, devido às altas temperaturas que se atingem no interior devido ao efeito de estufa. Por todas estas razões, o edifício era suscetível de integrar várias medidas passivas. Com a ajuda da Fundação Cartif e do Instituto de Ciências de la Construcción Eduardo Torroja, foi efetuada uma análise da luz solar da escola e, em função da sua orientação e volumetria, foi possível estudar a forma de incorporar estes elementos de sombreamento como medida principal e eficaz para reduzir as temperaturas elevadas. Partindo da ideia inicial do projeto LIFE, foram concebidos os seguintes protótipos no edifício anexo, baseados em medidas passivas tradicionais que incorporaram soluções inovadoras atuando sobre a envolvente e sobre os espaços exteriores. Incorporação de diferentes tipos de coberturas verdes, como as extensões com substratos melhorados, ou em tabuleiros para gerar coberturas frias. Sombreamento das fachadas viradas a nascente e a sudeste, utilizando soluções naturais através do protótipo denominado FAV, fachada vegetal. No exterior, sombreamento através de pérgolas verdes, o protótipo PEV, e a criação de solos vegetais drenantes para que o fluxo de águas pluviais não seja alimentado diretamente nos sistemas de esgotos municipais, mas seja filtrado no solo. Este é o protótipo SUV. O resultado estético das diferentes aplicações pode ser muito atrativo, modificando o aspecto da fachada. O edifício tem ainda a particularidade de os telhados poderem ser visitados por crianças, pelo que podem ser utilizados como um recurso educativo para mostrar diferentes opções baseadas na natureza
como soluções para as alterações climáticas. O protótipo da fachada vegetal foi concebido como uma subestrutura fixa à fachada que suporta a plantação de espécies vegetais de folha caduca, permitindo a entrada de luz solar no inverno e proporcionando sombra no verão. O sistema FAV, à data dos trabalhos efetuados, tinha um custo aproximado de 190 euros por metro quadrado, incluindo a estrutura, os vasos, as espécies vegetais e uma parte proporcional do sistema de rega. Concebido como um sistema modular e desmontável com a possibilidade de ser replicado noutros edifícios, foram realizados protótipos em pequena escala antes da execução da obra para estudar a facilidade de montagem e desmontagem. Foi concebida uma estrutura tridimensional de barras de dimensões normalizadas conjuntas aparafusadas, facilitando o fabrico e a utilização em diferentes edifícios. As espécies vegetais de folha caduca escolhidas para as fachadas foram as videiras virgens, nas variedades Tricuspidata e Quinquefolia. No caso das coberturas, o projeto estabeleceu diferentes tipologias a serem testadas nas diferentes coberturas do edifício. Coberturas extensas, utilizando agregados reciclados como parte do substrato, ou lã de rocha, foram combinadas com coberturas resolvidas com tabuleiros elevados para gerar coberturas frias. Foram igualmente previstos os caminhos de manutenção necessários. O custo médio dos protótipos de coberturas verdes foi de aproximadamente 164 euros por metro quadrado no local, incluindo a parte proporcional do sistema de irrigação comum previsto para todos os protótipos. A reabilitação consistiu na remoção de todo o conjunto da cobertura invertida existente, brita, manta geotêxtil, isolamento térmico e a última manta de separação geotêxtil, pondo a descoberto a impermeabilização. Embora estivesse em bom estado, devido ao tempo decorrido desde a sua instalação, foi recomendada a sua remoção e a instalação de uma nova impermeabilização. Assim, a nova instalação começou com a colocação de uma nova película sintética de PVC, que é sempre preferível às placas de asfalto, uma vez que estas últimas contêm componentes de origem orgânica pelos quais as plantas são atraídas. Talvez o aspecto mais importante da solução construtiva da cobertura verde possa ser a incorporação de uma lâmina de drenagem em relação à cobertura invertida tradicional, bem como a previsão de lâminas anti-raiz e separadoras. A tela de drenagem deve ser um produto específico para estas soluções, com capacidade de drenagem suficiente para garantir o funcionamento das coberturas. O substrato deve ter uma espessura mínima de 10 a 12 cm para que as espécies vegetais possam ter uma certa profundidade para as raízes. Esta nova carga pode ser compensada pela remoção da camada protetora de gravilha, que foi retirada, embora cada caso exija o respectivo estudo de carga. Se a estrutura estiver preparada, podem ser utilizadas espessuras maiores, o que permitiria o crescimento de outras espécies. Esta imagem, tirada durante os trabalhos de construção, mostra os diferentes perfis utilizados para delimitar os diferentes tipos de coberturas e zonas de circulação. É igualmente importante respeitar uma distância de segurança entre as zonas de plantação e os bordos e pontos singulares. Os suportes do sistema FAV, quando instalados em coberturas, são colocados no topo das chapas separadoras acima da impermeabilização. Todos os protótipos, em telhados, fachadas e pérgolas exteriores, requerem um sistema de rega gota a gota concebido de acordo com a distribuição planeada das plantas. O sistema de irrigação é um elemento fundamental em todo o conjunto de soluções baseadas na natureza, especialmente no clima em que nos encontramos. Embora se tenham procurado plantas com baixa necessidade de água para garantir o crescimento das espécies, especialmente nos primeiros anos, é necessário um fornecimento adequado de água que não depende exclusivamente da precipitação. O sistema é programável e permite a incorporação de fertilizantes para facilitar o crescimento das plantas. A instalação dispõe de um sistema de recolha e armazenamento de águas pluviais e de excedentes de água de rega para reutilização. As zonas de sombra podem ser instaladas em espaços exteriores utilizando as mesmas espécies de plantas de folha caduca. O custo destes sistemas é de cerca de 93 euros por metro quadrado.
Como protótipo do pavimento drenante, existiam áreas de pavimentação contínua com betão poroso e áreas com pavimentação feita de pedras filtrantes. Em ambos os casos, a água da chuva é filtrada para o solo, onde foram instalados uma vala e um poço filtrante. Tudo isto evita a descarga das águas pluviais na rede de esgotos, evitando o seu tratamento desnecessário e o correspondente consumo de energia. O custo aproximado dos sistemas por metro quadrado é de cerca de 30 euros. No interior do edifício foi instalado um protótipo de jardim vertical que procura refrescar o ambiente graças à evapotranspiração das plantas. Estas instalações também absorvem CO2 do ambiente e são uma grande atração visual. A presença da natureza como revestimento de paredes no interior dos edifícios é conhecida por ter efeitos psicológicos positivos nos seus ocupantes. Uma vez concluídas as instalações e através de um processo participativo que procurou definir outras soluções para combater as alterações climáticas, a comunidade educativa decidiu optar por zonas mais sombreadas. Foi construída uma pérgola com ripas de madeira natural de pinho tratado com cobre sobre uma estrutura metálica. No primeiro ano de monitorização do edifício, observam-se descidas de temperatura entre 8% e 11% em relação às temperaturas originais no interior das zonas de desempenho. As imagens termográficas mostram, por exemplo, as diferenças de temperatura entre as coberturas convencionais com um acabamento em gravilha, onde as temperaturas atingem até 48 graus Celsius, e as coberturas verdes, onde as temperaturas à superfície descem para 29 graus Celsius. Com os investimentos efetuados, resta apenas analisar em que medida estas soluções são mais ou menos adequadas para adaptar os edifícios às alterações climáticas, em comparação com outras medidas como a instalação de arrefecimento artificial, tendo também em conta os benefícios psicológicos e educativos das soluções baseadas na natureza utilizadas. A nossa escola tem estado muito atenta às alterações climáticas, mas desde a implementação do My Building is Green, este projeto passou a fazer parte do nosso programa anual geral. Nunca pensámos que plantar milhares de videiras seria a solução para atenuar as altas temperaturas na nossa escola. Com a colaboração do Programa LIFE da União Europeia.